Bom dia, vamos para mais um Jope? Quero ler com vocês em 1 Samuel, capítulo 2 e verso 12, que diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Sabemos que Eli era um sacerdote e servia dentro do tabernáculo, ele e os seus filhos. Mas o interessante é lermos aqui que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Eles estavam dentro do templo, servindo no templo e não conheciam o Senhor. Filhos de Belial quer dizer que eles eram homens, sem valor, imprestáveis. Ou seja, eles estavam dentro do templo, servindo no templo, frequentando o templo, o tabernáculo, junto com seu pai, mas não conheciam o Senhor. E ainda por cima, eles não tinham valor algum. Eles eram imprestáveis. Eles estavam então profanando o templo do Senhor. A Bíblia fala mais para frente que eles estavam corrompendo, que eles estavam pegando aquilo que era para ser oferecido a Deus, eles pegavam para eles, quando as pessoas levavam sacrifícios, ofertas. A Bíblia também fala que eles seduziam as mulheres que serviam na porta do templo, do tabernáculo, e eles ali então se deitavam com essas mulheres. Então, assim, eles estavam profanando, eles estavam envergonhando o nome do Senhor. Mas Deus não ficou contente com isso. Mais para frente, vemos que ele até tentou ali, alertar os filhos, falar que eles estavam errados, mas não fez mais nada do que isso. E isso desagradou muito a Deus, muito mesmo, ao ponto dele mandar profeta, dizendo que ele iria julgar a casa de Eli, que ele iria vir com força total, ele iria matar os seus filhos, que o seu ministério seria tirado da mão de sua família, o ministério sacerdotal, Quantas das vezes nós temos levado os nossos filhos à igreja? Eles têm frequentado aos cultos e muitas das vezes nossos filhos não conhecem ao Senhor. E sabe por que não o conhecem? Porque primeiro, nós não estamos vivendo e praticando a palavra de Deus. Segundo, nós não estamos ensinando a palavra de Deus. E terceiro, nós não estamos mostrando para eles que eles têm pecado, que eles têm profanado, que eles não têm zelado pelas coisas do Senhor. Quantas das vezes nós, como pais, estamos tendo atitude igual de Eli. Nós vemos aqui que, embora Deus tenha mandado profetas para alertá-lo, ele não ouviu e permitiu que continuassem errando, permitiu que seus filhos continuassem desagradando ao Senhor. Deus também aqui fala com Samuel. Sabemos que nesse tempo, nesse período, Samuel já estava vivendo com Eli. E uma vez, uma certa noite, Samuel ouviu a voz de Deus, quando o Senhor chamou ele pela madrugada. Samuel se levantou, depois de 3 vezes o Senhor chamá-lo. Ele então ouviu a sua voz e entregou a mensagem a Eli também, dizendo que Deus viria julgar a casa de Eli. E Eli continuou não fazendo nada. Mais para frente, no capítulo 4, Israel enfrentou uma guerra contra os filisteus, onde seus filhos e o povo, em vez de se chegarem a Deus, se arrependerem dos pecados, pedirem perdão, confessarem seus erros, o que eles fizeram? Pegaram a arca da aliança e levaram para a guerra, desobedecendo assim novamente as ordens do Senhor. A arca da aliança era um símbolo da presença de Deus. Quantas das vezes pensamos ou achamos que porque estamos dentro da igreja, porque servimos a Deus, porque estamos dentro de um ministério, nós já temos a glória de Deus sobre a nossa vida. Só que só teremos a glória de Deus sobre a nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso ministério, se obedecermos a palavra de Deus, se cumprirmos com a palavra de Deus, não permitindo que o pecado entre em nossa casa, não permitindo que o pecado entre em nosso ministério, não corrigindo nossos filhos, não ensinando, não praticando a palavra de Deus. E a Bíblia fala que no meio dessa guerra, os filisteus exterminaram Israel, muitos morreram.
ainda por cima roubaram a arca de Deus, levaram a arca da aliança. E quando essa notícia chegou até Eli, que a arca da aliança tinha sido levada, e no meio daquele povo que tinha morrido, seus filhos também tinham sido aniquilados, seus 2 filhos tinham sido mortos, ele levou um susto tão grande que ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora, que estava grávida, entrou em trabalho de parto e teve um filho e deu a ele o nome de Icabô. Foi-se a glória de Israel. E a glória de Israel nada mais era do que a presença de Deus através da arca. Que hoje, nesta manhã, possamos meditar nessa palavra. Que possamos exercer a autoridade dada por Deus como pais sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, ensinando, a praticarem a palavra de Deus, não permitindo que o pecado entre em nossa casa sem que o corrijamos, sem que o alertamos quanto ao perigo que isso traz, Que possamos hoje pensar e meditar sobre isso. Será que os nossos filhos realmente conhecem a Deus? Será que os nossos filhos, pelo fato de estarem ali junto com a gente na igreja, nas EBDs, nos cultos, será que eles têm conhecido a Deus de forma prática? Será que em casa temos ensinado eles? A Bíblia fala que é para a gente ensinar a criança no caminho, andando, ao levantar, ao deitar, em todo o tempo. Será que temos ensinado os nossos filhos? Que possamos meditar nessa palavra hoje. Que possamos hoje aprender com Eli, a não sermos iguais a ele, a corrigir nossos filhos, a ensinar nossos filhos em todo o tempo. Tenha um bom dia. Amém.